Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Vamos ensaiando aí nossa live hoje. O nosso convidado Maurício já está por aí. E estou só aguardando ele solicitar aí a participação do vídeo para a gente poder Espera aí que tem gente aqui solicitando que não é o Maurício. Estou conectando o Maurício aqui. Mais pessoas assinando. Júlia, Gilberta Ferreira da Costa, mais conhecida como Gica. Filho Júnior. E aí, Maurício apareceu na tela. Fala, galera, tudo bem? Grande, que saudade, meu amigo, beleza? Bom, Muita Serinha? saudade. Que legal, cara, que oportunidade você está me dando aí, obrigado. Contar A a história oportunidade é nossa. do nosso Aparecendo muita esporte gente aí. aqui. Pô, que legal, né? Muito bom aí, Joia, ó, vamos joia, joia. aqui, galera. E tá tudo bem aí, Maurício? Tudo jóia? Deixa eu pegar aqui o roteirinho aqui que a gente mais ou menos Uhum. pensou pra gente ir seguindo aí. Eu só vou fechar a porta aqui que tá tendo eco, só para não atrapalhar. Pera aí. Fala, pessoal, obrigado aí por estar aí presentes. Vamos contar um pouquinho das histórias do Remo e o que o Remo trouxe para nós aí de bom nesse longo período, nessa longa história, né? Muita gente É, bacana aí, ó. Gibran, querido, Riva, Riva, primo da minha mulher. Ribeirinho, um abraço, querido. Boa noite. grande remador. Aí, ó. Naco, grande, Cachoeiro. Olha que legal, que galera bacana aí, ó. Barrabás. Muita gente me conhece por Barrabás, né? Depois a gente vai contar a É, história do Barrabás. depois a gente conta essa história aí. Tá É, bom. primeiro eu quero dar só um parênteses Grande aqui, Gibran. né? Nós fizemos uma enquete semana passada para escolher entre dois remadores para ser entrevistado. Um deles era o Marcelo Marcilli, popularmente conhecido como Cabeça, e o outro era o Carlos Alberto de Melo Dutra, famoso Liquinho. O Cabeça teve mais votos, né? Foi o escolhido, mas aí problemas técnicos aí ele acabou não conseguindo se conectar e tal. Então vamos passar por uma fase de convencimento para ele instalar essa tecnologia aí. Se não der, aí a gente faz uma entrevista com ele aí e depois a gente vai divulgando as histórias dele da maneira que for possível. O Liquinho Abraço. também, como era o nosso segundo convidado aí, como ele está no viajando, a conexão onde ele está não é tão boa também, então para fazer uma live talvez não ficasse muito bacana. E aí eu pedi socorro pro meu amigo Maurício Babardi aí de última hora para ele nos dar o privilégio aí, que eu sei que ele é um cara bem eloquente também. Semana passada nós fizemos uma live com o Gibran, que foi sensacional. Foi muito bom. Então, vamos começar aí as nossas trocas de histórias aí. A primeira pergunta que a gente faz assim para ir puxando as coisas, né? Quando é que foi a primeira vez que tu ouviste falar sobre remo, Maurício? Bom, eu venho de uma família de remadores, né? O meu pai são 10 irmãos, são 10 irmãos, dos quais 6 homens. E todos 6 foram remadores, Valdo Luz, né? E, obviamente, eu devo ter escutado a primeira história de remador na barriga da mamãe, né? Porque eram muitas histórias entre os 6 de remadores, né? E as mulheres só não remaram, né? Porque na época não havia oportunidade para as mulheres remarem, né? Mas essa da barriga eu não me lembro, mas da minha infância,
Meus tios sempre se reuniam bastante e muitas histórias, e eu fiquei visualizando ali uma oportunidade de um esporte que eu remava realmente, então, desde da barriga da mamãe. Eu escutei na minha família, minha origem, o remo está no sangue. E tu chegasse a ver os teus tios remando? Não, em termos de competição não cheguei a vê-los remando. Remaram comigo depois, né? Eu brinco, eles brincam comigo, que sou meio que o orgulho da família Boabaida, dessa geração. Tu sabes, tu conhece bem a família, né? São 10 irmãos e o único sobrinho que seguiu nesse caminho aí fui eu. Mas então, nesse período, nós fomos no clube, fizemos algumas regatas festivas e tal, mas foi a única vez que eu os vi remando. Em termos de competitivo, eu não tive a oportunidade. Eram todos muito fortes, né? Muito elogio para todos, mas não vi remando, não. Ah. E uma curiosidade que eu estava esses dias noticiando alguma coisa a respeito da tua família, e eu Hum. conheci teu avô, o Féris Boabaide. Na época que a gente ia para Canasvieiras, lá no norte da ilha, no domingo, passar o dia na casa do teu tio Antônio Boabaide. O Antônio é o mais velho dos homens, né? O tio Antônio é o mais velho dos homens, O exatamente. mais O tio velho. Antônio. É. E o teu avô pegava carona conosco, o seu Féris. Eu me lembro que ele era um cara muito alto, ele é, acho que mais alto do que tu, não era? Era. O Von Félix era um libanês autêntico, né? Daquele altão, fortão. Então eu sou neto de libanês, o Von Félix Boabaidi, né? Abu Abeid. Abu É isso Abeid. aí. Ah. Fala, Daniel, E Itiurra. Vamos lá. e o teu avô, ele era remador também? Não. Não Essa era? tendência do remo na família vem do lado da mãe, minha avó, né? Os Rosa, o tio Dudu que encaminhou isso tudo. A gente falou um dia desse até entre nós, na Aham, Coruja, tudo, né? O tio Dudu, um aham, baluarte do remo. Muitos remadores aqui devem ter ouvido falar dele, o Deram Bença Tio, né? Que era uma grande aham. tradição no clube chegar e Bença Tio, né? O tio Dudu foi presidente do Aldulus, tem uma história lindíssima no clube, né? E vivia o clube dia a dia, né? Dia a dia. Ah, sim, sim. A tua avó era a Carlota Rosa, né? Carlota Rosa Boabaide, exatamente. Teve até barco com o nome dela também, né? Sim, teve o barco Irmãos Boabaide no Aldulus, né? Nossa história é muito ligada ao Aldulus, né? Muito ligada ao Aldulus. É muito legal Aham, isso. a joia. E a pergunta que eu vou fazer em seguida meio que está respondida já. Por que que tu entrasse no Remo? Na realidade, não tem aquela coisa de você ter passado ali no Instituto de Educação por um monte de esporte, né? O remo a gente ia começar um pouquinho mais tarde, mas aquele central eternamente reserva no futebol do salão do Instituto, né? Brincou aqui, brincou ali, e até que um verão, foi até história interessante a ser contada, né? Um verão daquele, ali ainda na casa do Schmidt eu morava ali, vim recém morar em Florianópolis, em 76. Eu fui no Alduluz, ainda ali no Arataca, né? Debaixo da ponte, para quem não conhece, ali hoje onde a gente passa embaixo da ponte, ali tem aquele escuna, agora não é mais escuna, eu acho, né? Mas enfim, bem embaixo da ponte Ercílio, os clubes de remo do Alduluz e o Martinelli tinham sido transferidos para ali por causa do aterro na década de 70, né? Então estavam ali de forma bem precária, e eu cheguei num dia de verão, férias escolares, para remar, e fui recebido pela grande figura, o seu Zé Ignorante, o José Azevedo, né, o Zé Coco. E a primeira recepção que eu tive no remo foi isso aqui, ó. Olha, eu não quero aqui remador de verão, não, hein? Se veio aqui para fazer remada de verão, pode ir embora, porque não é para aqui. Então, essa foi a recepção que eu tive no remo, né? Mas eu não queria ser um remador de verão, né? E foram bons 14 anos da minha vida dedicado, e você sabe, né? A gente só não ganhava dinheiro, mas era a dedicação profissional ao esporte do remo, e daí tem muita coisa boa para contar que eu vou deixar você levantar a bola. Tá bem. Bom, aí a outra pergunta também, quem que te convidou? Isso foi uma coisa natural, então, de dentro, assim, Não tua houve convite. família?
Não houve convite. Foi uma tendência. O convite foi as histórias da família. Não houve um convite, não. O convite Aham, era uma paixão absoluta. tá certo. Eu recebi uma mensagem agora aqui, que tem Hum. bastante gente que não é do Remo também, que está prestigiando aí a nossa live aí. Então, Nós legal. temos muita gente do CrossFit, né? Que eu fiz o convite no Road to Win. Graças a Deus, a gente hoje está circulando muito bem em muitas modalidades. Tem os atletas da estúdio, os professores da estúdio, né? E que estão aí até para aprender um pouco dessa dedicação, essa paixão que eu tenho pelo remo. Esse foi o convite. Olha o Paulo aí, ó, o Paulinho, esse técnico de seleção brasileira de remo, né? Quinol, beleza, Quinol, querido, meu amigo. Vai lá, bora lá. Levanta a Toco bola aí que também. eu chuto. O Toco apareceu por aí também. Boa, boa. Show. Presidente da confederação, né? É. Legal. E assim, o que que tu esperava do Remo, Maurício? Essa pergunta é maravilhosa, sabe, Serinho? O que eu esperava do Remo? Na realidade, quando a gente tem 13, 14 anos, a gente não entra num esporte, né? Pensando o que eu esperava do Remo. Você queria fazer uma atividade física, se divertir de certa forma, né? Enfim, se eu soubesse lá nos meus 14 anos, 13, 14 anos, o que o Remo poderia ter me dado, né? O que eu sei hoje, né? Eu teria talvez entrado com mais convicção do que eu entrei. O Remo me ofereceu muita coisa, eu vou aproveitar essa tua pergunta, que eu desfruto até hoje. Essa determinação que eu convidei algumas pessoas que dizem que vem em mim esse empreendedorismo do Remo, ele vem do Remo. Ó, meu Deus. Ó. Veio do Remo. O Remo, ele cria em você uma determinação única, né? Pela disciplina, pela exigência que o Remo tem, pelas provas difíceis, às vezes que você tem que, sabe, se desdobrar. Eu costumo dizer que numa prova de Remo você tem ali na altura dos 1.500 metros um encontro com você mesmo, né? Você ter que se virar e aquilo acaba despertando, sabe, muita determinação, muita raça em você. E isso foi o que o Remo me deu, né? Quando eu olho a minha vida hoje, ter feito a Estúdio Remo, né? Ter criado o Road to Win, ter agora fazendo o barco de remo postal, né? Não só ligado a essa questão do esporte, essa mais legal questão a gente falar do empreendedorismo no remo também, mas muito em relação à determinação de fazer essas coisas, né? E eu não tenho dúvida que a força disso veio lá do Remo. Fora, claro, fundamental, você aí, as amizades, né? As histórias que ficaram, as lembranças que ficaram, a condição física, né? Toda a questão da saúde. O Remo é um esporte maravilhoso que eu acho que vou deixar você falar um pouquinho para depois a gente poder falar para as pessoas que estão aqui, que não são do Remo, poder entender um pouquinho mais esse esporte realmente único. Beleza, Maurício. Eu tô com um problema de áudio aqui porque entrou uma ligação e Uhum. o meu som tá saindo bem baixinho aqui, então eu vou ter que me Eu tô, aproximar bem para poder te eu tô, ouvir. tô te ouvindo bem, mas tô ouvindo. Não, que entrou uma ligação aqui, eu tive que desligar a ligação e aí o som acabou ficando baixo aqui. Não, tranquilo, vamos embora. E Vamos eu embora para esse até. pessoal saber do Remo. Aham. Então, assim, essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui é uma coisa que já até falasse mais. O que, que mais te encanta no Remo? O que mais me encanta no Remo, sem dúvida, é a plasticidade do movimento, é a complexidade do movimento, né? Eu adoro ensinar a remar. Ensinar a remar é realmente uma dádiva, né? Eu fico muito feliz de estar ensinando tantas pessoas a remar, especialmente nesses últimos 5 anos, né? O movimento que envolve o remo, os grupos musculares que você tem que utilizar, né? E a maneira dessa complexidade motora, né? Os benefícios do remo na tua questão física e, claro, psicológica, mental,
né, na questão psicológica e mental, são fundamentais. Mas, realmente, o movimento do remo, os benefícios que esse movimento, dada a complexidade que o remo tem, né, é o que mais me encanta no remo. A remada é uma coisa mágica, né? Quando você percebe que no movimento você vai estar usando toda a cadeia de costas, de perna, de braço, numa sincronia, né? Isso é único, é único. Nenhum esporte, né? O pessoal da natação aí que me desculpe, mas nenhum esporte é tão completo, né? Tão complexo como o remo. Eu não tenho a menor dúvida disso. É o que me encanta no remo, é a plasticidade do movimento. É bacana, né? É bacana quando a gente vai... Muito bom. Remar é remada, mágico. A técnica da remada, sabe? A técnica da remada é uma coisa muito, muito, muito mágica, muito legal. Deixa eu falar uma coisa legal sobre isso até para os remadores, né? O tio Dudu, já que a gente falou nele, né? O tio Dudu dizia assim para mim, ó, Maurício, a cada remada, isso nunca saiu da minha cabeça, que você dá, né, aperfeiçoe. Pense em melhorar a tua remada. Né? Eu falo nas minhas aulas, sabe, Sérgio, uma coisa muito bacana. Uma coisa que, claro, hoje não é mais fictício, mas eu nunca fiz e não vi ainda. Eu fico buscando a minha remada mais perfeita. O que é a remada mais perfeita? Não é nem necessariamente a remada mais forte. A dona Lídia chegou aí. Né? A remada mais perfeita é aquela que a gente sabe, o Gordon ensinava isso para nós, né? Aquela que você conseguiu, né? Numa mecânica perfeita do teu corpo, congregar as forças da cadeia muscular. Costas, perna e braço. Né? Naquela remada onde você, tá certo? Sendo mais fraco do que um outro remador em termos físicos, em termos musculares, você foi mais eficiente com ele, do que ele. Porque o cara pode ser forte o quanto for de perna, mas ele, se usar só a perna na remada, eu, de costas e perna, eu vou ser mais forte que ele. Tá certo? Não vai haver remador que... Agora, se o cara for técnico e ainda for forte, daí, meu amigo, e daí o cara que é do nível olímpico, correto? E daí é justamente o diferencial. Você me conhece muito bem, né? Você, né, meu amigo, você é um exemplo maravilhoso disso, né, gente? Essa figura que está me entrevistando aqui, né, eu já não podia ter escolhido muito remo, porque eu sou muito longilíneo, né? Agora, o Serinha é mais do que eu. E esse cara que está me entrevistando aqui, esse cara ganhou muita prova, muita prova. Eu falando de técnica, para ele, meu Deus do céu, né, se superou. Se superou. Ele remava com pessoas muito mais fortes que ele, muito técnico, né? E ninguém dava de bordo nele, não, bicho. Ninguém dava de bordo nele. Sempre foi um proa pelas questões físicas, ele um proa maravilhoso, mas estamos aqui falando para você, né, para o papa da técnica, né, a questão da técnica do remo, né? Lombar e perna, né, meu amigo? Lombar e perna, né? Lombar e perna, dizia o Gordon para nós. Lombar e perna. Deixa o barco andar, porra. Deixa o barco andar. Tu falasse uma coisa ali. O Sadi falava, toca pianinho. Até hoje eu uso essa expressão. Quando você decola a remada, toca pianinho. Muito legal isso, cara. Uma coisa ali que talvez o pessoal não entenda, Maurício. O que significa dar de bordo? Dar de bordo é o seguinte, né? Vamos dizer aqui, ó. O Mesquita tá aí na live? O Mesquita tá aí? Se o Mesquita tá aí, dá um sinal. Apanhava de bordo ele. Pois é, né? Você aguentava os bordos, o Mesquita apanhava do bordo. Não, sem brincadeira. Digamos que eu e o Serinha vamos remar um 200. O 200 é um tipo de barco, gente, para exemplificar muito essa questão do bordo. É um tipo de barco de remo longo, né, que cada remador rema um bordo. Né? Eu remaria certamente o Borés, aliás, o bom bordo, que eu sou um voga natural de bom bordo, né? E no remo a gente rema ao contrário, né? Então o bom bordo, para todo mundo é o lado do coração, para nós remadores é o outro lado. Né? A gente fica de costa para proa, é bom que se diga isso. Né? E daí, então, eu remo um bordo, eu tenho que fazer força, claro. E o Serinha está no outro bordo, no Borés. Gente, tem que haver uma sincronia de força entre os remadores. Né? Porque senão o barco vai andar de lado. Se um bordo
trabalha mais forte que o outro, tá certo? Então você imagine botar no mesmo barco, né, dois remadores que não têm a mesma proporção de força, né? Então, tem que cuidar para que o barco, né, ande em linha reta, ou seja, os remadores têm que trabalhar da mesma proporção de força. Mas remador é um bicho danado, né? Ele gosta, às vezes, de ficar não só competindo com o barco do lado, ele às vezes quer competir com o próprio companheiro que está dentro do barco, né? Tá rindo, mas é verdade, você sabe, né? E uma existe no 2 ou no 4, no 8 não é difícil essa questão do bordo, né? Mas o 2 ou no 4, né, a gente fica brincando que o bom bordo está batendo no boreste ou vice-versa, o boreste está batendo no bom bordo. Né? Então, para nós remadores mais franzinos, né, mais longilíneos, sempre nós tivemos que, fechando agora esse ciclo, nós tivemos que nos superar na técnica, tá certo? Para suportar os trogloditas, né, que chegavam lá e metiam os pés e não era fácil aguentar esses caras, não é verdade, meu amigo? Essa é a explicação. Ficou boa a explicação? Boa, ficou bem legal. Esse cara aí, ó, que tá me entrevistando, essa carinha aí, ó, esse cara não rema muito ainda. Ele veio no Roll Twin agora o ano passado aqui, ali em Itajaí, sabe muito, é remador lá do GPA, tá em Porto Alegre agora, né? É isso aí. Só não assinasse com o GPA, não, né? Assinasse? A gente tem que se filiar, né? Não tem como lá no sem se filiar. Só, né? vai sobrar eu e o seu Sadícia do remador só do Luz. Falando em Sadi, agora eu estava vendo aqui, a Sandra Berber, ela conectou. Ô, Sandra, querida, acabei de falar no teu pai, né? Deixa eu contar uma história legal, já tem uma história de remador aqui, né? Nós fomos remar há pouco tempo atrás em Mercedes, né, no Uruguai, um sul-americano, e tava a galera em volta do trailer, né? Aquele final de tarde, todo mundo já tinha treinado e tal, né? E todo mundo ali, Mesquita, galera toda que foi, enfim, né? Negão e a turma toda, e o seu Sadi me chamou, né? Ele me chamava, ô Barrabás, vem cá. E aí, foi não, seu Sadi, né? O respeito que nós tínhamos por esse homem, né, Sandra? E daí o seu Sadi chegou, me abraçou, e aquele jeitão dele, ele falou assim, ó, ei, vocês sabiam aqui, ó, de todos vocês aqui, ó, só 2 remadores aqui, só 2, só vestiram a camisa do Luz, eu e o Barrabás. Tem um monte de peregrino, né, que fica... Mas é assim, essa historinha eu nunca me esqueço, esse reconhecimento do seu Sadi, que foi um grande incentivador, né, o homem que dizia toca pianinho, que foi timoneiro, já foi um remador como ninguém, né, técnica, né, para falar de técnica, né, seu Sadi, né, cara, meu Deus do céu, né, mas ele foi um timoneiro já, quando mais já master, que fez a gente ganhar algumas provas de 8 no Cidade das Flores, né? Sabia tudo, seu Sadi. Sandro, um beijo para você, querido. O Sadi é uma história à parte. Eu ainda não resgatei nenhuma história dele, mas já tem promessa aí de conversar com a Sandra aí, mas isso aí certamente teria que ser tipo assim, almoço e janta, entende? Conversando sobre a história do Sadi, para poder lembrar de tudo, porque ele, além de ser um exímio remador, né, bicampeão sul-americano, ele guardava todos os recortes de jornais dele, fotos, o livro do centenário do Aldo Luz, quando foi escrito, o André Dutra que fez um belíssimo trabalho lá, e é um dos caras que indiretamente me ajuda essas histórias de remador aqui que a gente começou. O André pesquisou muita coisa e muitas fotos ele conseguiu do acervo pessoal do Sadi. O Sadi é uma história do remo, né, cara? O Sadi é uma enciclopédia do remo, né? O Sadi é uma enciclopédia do remo, né? E sabe, a vida do Sadi e remo e Aldo Luz se confunde totalmente, né? Quer falar de remo no Brasil, tem que falar do seu Sadi. Na América do Sul, talvez, né, claro. Sem dúvida. Bom, só para a gente dar uma sequência aqui, já fiz algumas coisas, mas os aprendizados que tu tivesse do remo, Maurício, assim, o que tu... Bom, vamos tirar algumas coisas mais profundas disso, a questão do aprendizado, né?
É, quando a gente treina muito, muito, muito para uma prova, né? Ganhar é fácil. Na vida sempre ganhar é fácil. É uma coisa meio perversa, mas ganhar é fácil, né? O remo ensina você também a enfrentar a adversidade, a lidar com frustrações, na verdade, né? Lembra do 400 do Gordon, né? Do apadrinhado pelo, pelo teu pai, pelo Marco Aurélio. Fizemos um 400 para disputar o brasileiro no Rio de Janeiro, eu, o Navoga, o Rochão na sua Tavoga, o Niquinho e o Joel. 400 que estava voando, né, que na época que para ganhar dos cariocas no Rio era muito, no Rio em qualquer lugar, né, porque eles estavam um padrão acima, os barcos acima. Foi a única vez que, no bastidores, antes da regata, se falou de uma guarnição de outro estado ganhar dos cariocas, né? Pelo padrão, nós estávamos treinando com um técnico americano, né? E isso chamou também a atenção, o padrão da remada mudou, uma remada muito técnica. Tínhamos ganho essa mesma guarnição, um barco de patrão na ré. Patrão na ré, nós demos uma surra num 4 do Riachuelo, que ia para o Mundial dos Viggers, Pedrão e tudo, nós 4. Era muito bom. E, infelizmente, chegamos no Rio de Janeiro e tiramos 4º lugar. Foi uma das maiores frustrações que eu tive no remo, né? E podemos contar várias, são muitos anos de remo aqui. Eu escolhi essa história, já que você perguntou o que o remo nos ensina, lidar com a adversidade, né? Que bom que a gente não só ganha, não é verdade? Né? E aprende a levantar a cabeça, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Se ele te gera muita determinação, muita disciplina, muita disciplina, talvez por isso que o remo hoje não está conseguindo estar tão difundido, porque a juventude hoje não quer essa coisa de tanta disciplina, né? Infelizmente, né? Uma coisa que, enfim, pode rir aí quem está do outro lado, eu nunca gostei, eu sempre digo, quando ficar famoso eu vou responder essa pergunta, né? Pergunta para mim assim, uma coisa para mim seria, o que eu não gosto? Pergunta, faz essa pergunta para mim, por favor. O que tu não gostas? Acordar cedo, cara. Eu não gosto de acordar cedo. Cara, eu passei muitos anos da minha vida acordando 5h30 da manhã. Olha a paixão pelo remo, né? 5h30 a gente estava no clube. Eu nunca me acostumei com isso, cara. Eu nunca me acostumei com isso, tá certo? Mas a determinação era tanta, a disciplina era tanta, que eu era obrigado a fazer isso, né? E nem todo mundo hoje está disposto a essa disciplina. Esse é o outro lado extremamente positivo do remo, né? Que eu estava falando, o ganho da determinação, da disciplina, né? Deixa eu falar um outro lado que eu gosto muito do remo, Serinha. Por que eu acho que nós, remadores, eu brinco muitas vezes, né? Tem o cara que tenha o medo de altura, né? Eu dizia que talvez muitos de nós tivéssemos o medo de olhar para trás, né? Quando você alinha numa largada, olha para trás 2.000 metros, sensação que você não vai chegar, né, cara? Isso não é possível. Aqueles 2.000 metros é muito longe, cara, né? Hoje, no máximo, 1.000 longe também, né? Enfim, mas eu digo, que outro esporte, talvez isso que nos deixasse um pouco nervoso, você se comprometesse tanto com o coletivo igual o remo, né? Então, digamos assim, numa partida de futebol, de vôlei, o que quer que seja, você não está muito bem, você dá uma morcegada, vai um pouco para a lateral, pede para sair, e você não compromete o time. Mas imagina, meu amigo, você num 4, num 8, num 2, depois que largou, não é mais só você. Depois que largou, meu amigo, é você, correto? E o teu outro companheiro, no caso do 2, o 4 ou 8. Você não tem a menor chance de fracassar, tá certo? Você não tem. Porque o próprio ambiente do remo te induz essa coisa do guerreiro, da determinação, da raça, da superação, não é verdade? Então o remo traz isso, cara, essa coisa do coletivo, do remar junto, né? De pegado, porrada dentro d'água, vamos lá, que tem que ir, temos que ir, temos que ir. E muitas vezes você e muito remador que está aí do outro lado, sabe que fez além daquilo que poderia fazer.
se superou em termos físicos, botando até em risco a saúde, porque a superação é absurda no remo, é absurda. Então, o remo, além dessa questão da determinação, aprende você a conviver com as frustrações e te gera muita, muita raça, cara. E piorra, porra. Paulinho, e piorra. O Paulinho. Valeu, galera. Levanta a bola aí que eu chuto. Falar do que gosta não tem problema, né, velho? Não, tranquilo. É, tá legal porque a gente está falando de muita coisa boa, assim, e tal, e eu até me lembrei de uma coisa, daqui a pouco a gente vai falar. Nossa assistente de palco tá pedindo aqui. Eu sei quem pediu o cardinho. Porque, o que é isso aqui? Porque remam tão cedo. Ah, por que a gente rema tão cedo? Estão perguntando pra gente. Por que a gente rema tão cedo? Vamos lá. É o seguinte, gente, porque vamos comparar com os outros esportes, né? Então, assim, a natação, você termina teu expediente, 7 horas da noite, tá escuro, você vai pro clube, pro ginásio, né? Onde tem a piscina para você nadar, não precisa treinar às 5 horas da manhã, né? Futebol de salão, ginásio, que seja, né? O atletismo, acende os refletores, ok. No remo, né? Não dá para remar de noite, é muito arriscado. Você rema de costas, você anda de costas, né? Então, a série de obstáculos que podem aparecer. Primeiro, eu vejo, da minha análise, tá, a questão da segurança. Segundo, né, a questão do... Claro, daí no horário do expediente, todo mundo trabalha e estuda, não dá para treinar, né? No meio da manhã, no meio da tarde, né? E também a questão de muitos lugares, que não é em todos, das questões que de manhã cedo, as condições do mar, né, ou dos rios, ou da lagoa, o vento realmente é bem mais brando, né? Então as condições de se remar cedo são muito melhores, né? Mas a principal razão eu vejo essa questão de que você, por trabalhar, não pode remar no meio da manhã e da tarde, alguém na guarnição trabalha, alguém na guarnição estuda, né? Então não pode estar remando no meio da manhã e da tarde. E a questão da segurança, né? Remar à noite é impossível, tá bom? Eu acho que é por isso que tem que remar tão cedo. Eu sabe o que é? Essa questão, muita gente fala, não, porque de manhã é lisinho, né? Em Florianópolis é assim, né? Na raia da USP já não é assim, todo mundo rema às 5h30 da manhã também, é isso? Né? É mais a questão mesmo Se bem que lá na USP, pela questão do trânsito de barco bem menos arriscado, eu já vi muita gente treinando de noite lá na USP, o pessoal rema à noitinha, assim, mas à noite mesmo, não rema, né? Cara, tu falasse uma coisa aí, eu não sei se tu tava nesse 8, mas eu acho que tu tava. Eu me lembro que o Liquinho tava. O Liquinho tem certeza que tava. O Liquinho tá em toda, né, cara? Quando a gente fala de alguma coisa, o Liquinho tava, né? O Liquinho sempre tá, né? E o Liquinho, ele era professor e ele dava um monte de aula e coisa. Eu sei que a gente tinha um 8 para treinar e o único horário que ele podia treinar era depois das 10 da noite. Não tava nesse 8. Cara, foi uma coisa maluca. Mas nós fomos botar o barco na água, acho que era 10h30 da noite. Mas não um sei barco se foi ainda... uma sexta-feira, isso. Mas um barco com timoneiro ainda vai, né? O timoneiro ainda dá para remar de noite. Um 8 ainda vai, né? Você remando de noite com o timoneiro. Agora, como é que vai remar um duble ou 400, que seja um esquife de noite, né? Não dá, né? Já tivemos um acidente de dia, tu imagina de noite, né, cara? Tá louco. E hoje mesmo, hoje tá pior, né? Muito trânsito de lancha, jet ski, muito obstáculo, cara. É complicado remar de noite. Esse barco eu não tava. A mesma pessoa que fez essa pergunta aqui é Cafagiani. Eu não sei quem é, mas que bom que ela tá aqui. E aí ela tá falando, então, que essa diferença de horário que a gente treina, as provas normalmente é depois das 9, a partir das 8h30. Então a gente treina de manhã cedo, que é fresquinho, e muitas vezes acaba competindo com sol quente. Então que isso aí deve influenciar, que sofre, que a gente acaba sofrendo um pouco com isso, né? Não, nunca pensamos nisso, né, Celinho? Não sei se você concorda comigo, né? Nunca... Cara, também na nossa época a gente nunca pensava nem em levar água pro barco, né? Nós estávamos falando do grupo do WhatsApp aí, né? Mas o Joel falava disso.
ele dizia, o ideal seria que a gente treinasse nos horários que a gente compete. Isso daí os alemães, que é na época, na década de 80, que eram os alemães orientais ainda, eles dividiam essa opinião. Mas como ninguém podia deixar de trabalhar para remar, só se nós tivéssemos a regata às 5h30 da manhã. Daí o remo já não anda tendo muito público, né? Tu imagina que vai ser às 5h30 da manhã. Mas tiveram casos, né? E o pessoal que está mais novo do remo, né? Que tem em Florianópolis, teve uma famosa, no Rio de Janeiro, inclusive, que o Aldo Luz ganhou 8 lá, que foi na década de 50, tiveram regatas noturnas já, com holofotes enormes, né? E isso é maravilhoso, né? E essa história é muito bonita do Aldo Luz ter ido lá no Rio de Janeiro, né, na década de 50, com o seu Sadi, o meu pai estava no 8, e eu sei de um monte de gente, foram lá e ganharam dos Carioca, né? Ganhar sempre no Rio de Janeiro dos Carioca sempre foi uma façanha, e numa regata noturna, que era o 8 fecha a prova, né? Foi realmente uma façanha enorme para a história do remo de Santa Catarina e do Aldo Luz, porque o 8 era do Aldo Luz, né? O 8 era do Aldo Luz. E eu estou vendo aqui a presença de um ilustre amigo nosso aqui, o Roberto Milbert. O meu. Fala, meu amigo Milbert. Fala, esse é meu amigo mesmo, cara. Esse eu gosto muito dele. Quando você perguntou o que o remo traz de bom, é amizades como a do Milbert, cara, como tantos aí, né? Milbert, realmente, pós-remo, ainda veio frequentar minha casa em Balneário Camboriú, tudo. Pena que hoje está em São Paulo, né? Está um pouquinho afastado de nós. Milbert, um abraço para você, cara. Muito legal. Muito bom, Milbert aí. Tem tanta gente bacana, hein? Se a gente traz ele pro Remo Master de novo, né? Que pode fazer remo indoor lá em São Paulo, mas é vadio, né? Agora só quer postar cervejinha, cara. Agora ele só tá remando na Brahma só agora. Eu não tô vendo os comentários aqui. Tênis aí também. Hã? Ele andou jogando tênis aí, voltou pro tênis, que ele jogava tênis também antes de remar. Aquilo jogando tênis deve ser uma coisa feia, né, cara? Olha, ele joga. Aquele lá eu já vi jogar, ele jogava. Alemão duro, cara. Ele não deve jogar nada. Não joga nada. Não. Ele joga daquelas coisas de tenista que ele convida alguém lá do trabalho dele, que nunca pegou uma raquete, ele tem 2 raquetes na raquete. Daí o cara que nunca jogou, ele convida para jogar tênis, daí ele vai lá, bate 6-0, 6-0 do cara, entendeu? E daí ele fala que joga demais, joga nada. Ele remava muito, cara. Remava muito, mas jogar tênis não tem. Bom, tu falasse Teve alguém que mandou mensagem para mim agora aqui no WhatsApp, que entrou, não sei se ela está aí, né? Que agora eu vou até, você me dá licença, eu vou fazer uma coisa, né? Se ela estiver aí, ela vai dizer. Vou fazer assim, ó. Sabe quem que mandou uma mensagem para mim? Fabiana Beltrame, meu amigo. Eu não estou recebendo aqui as coisas. Fábio, se você está aí, obrigado, maninho. Você é sabe, a nossa referência. Para quem não sabe, já que nós estamos falando de remo, né, o Brasil sempre foi um país que nunca colheu resultados de grande expressão no remo internacional, e nós temos uma única campeã mundial de remo, né? Então, para a pessoa ser campeã mundial de um país que não tem tradição internacional no esporte, vocês imaginem a superação dessa pessoa. É uma manezinha ali de Florianópolis, a esposa de um grande remador também, do Gibran, a Fábio, campeã mundial de remo, madrinha da Estúdio, sabe, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande mesmo, é um doce de pessoa, a Fabiana, e, sabe, tenho orgulho de ser teu amigo, Fabiana, muito legal. Campeã mundial de remo, gente, não é pouca coisa, não é de Master, não, né? Não é de Master. Não. Porque ser campeão mundial de Master, cara, eu sou campeão sul-americano de Master. Agora, claro, que uma coisa era ser campeão sul-americano de classe aberta, outra coisa de Master, né? Sem nenhum demérito. Porra, eu tenho o maior orgulho de ser campeão sul-americano de Master, né? Mas a Fabiana é campeã mundial, né? Foi de peso leve a prova dela, né? Ou seria, eu acho que é. Peso leve. Foi, peso leve. Cara, é muito legal, muito legal. Na Europa ela ganhou essa prova. Beleza. Na Europa, né, Fábio? Nos corrija, o Gibran esteja aí, foi na Europa, né? Aí, foi. Foi. O país eu não me lembro, mas foi na Europa. É isso aí. E tu falasse de alegrias e tal.
Quais, assim, que mais te vem à cabeça, assim, as alegrias do remo que tu tivesse, ou a maior delas? Fora as alegrias nas festas dos ônibus, dos vinhos, da volta da regata, era uma alegria, né? Tá Para quem ainda. estava acordado era alegria, né? Para quem estava dormindo, não. Cara, uma sensação que é realmente uma coisa viciante é quando você está nos últimos 300 metros, é uma sensação que eu não me lembro igual, que você vê que você vai ganhar a prova, né? A maneira que aquilo te contagia, né? Realmente uma sensação única, né? Não deve ter droga que proporcione essa sensação, né? Que você vê que vai ganhar a prova, é maravilhoso, é uma alegria muito grande, né? Aham. A tristeza foram aquilo que a gente falei um pouquinho lá atrás, né? As frustrações e provas que eram para ganhar, eram para ganhar, eram para ganhar, né? E você acaba por alguma circunstância, né, não ganhando. Eu tive além desse 400, quem chegou não escutou, mas eu tive uma outra história muito interessante. Eu tinha sido terceiro lugar no Brasileiro de esquife em São Paulo e tinha ganho bem dos representantes de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Do Paraná era o Denis, né, o Arlindo do Rio Grande do Sul, e tinha ganho bem mesmo, né? Fui correr com febre, mesmo assim, lá no Brasileiro de São Paulo, e tinha ganho muito bem deles. E uns meses depois, teve a Copa Sul. E os adversários eram os mesmos, né? Do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Rio Grande do Sul, Paraná e de São Paulo. E todo mundo, pô, Maurício é favorito, né? Eu realmente estava andando muito bem. E acabou que na hora da largada, né, eu fui fazer um aquecimento no pontilhão, e quando eu dei a largada para aquecer, o esquife de São Paulo atravessou na minha frente, na minha proa, e quebrou meu esquife todo, o Saci 4 na época, né? E a prepotência de ganhar a prova era tão grande que eu cheguei e o América me emprestou o barco do Rolf para correr. E esquife não é assim, tu não pode largar um barco, entrar no outro e achar que vai ganhar a prova, né? Bom, eu fechei a raia, né, meu amigo? Eu fechei a raia, né? Claro, não consegui remar. Então, essa foi uma outra frustração, né? Esse foi um momento triste que eu me lembro que eu tive no remo, né? Mas, cara, foi tanta coisa boa, tanta... Ah, teve as acordadas às 5h30 da manhã, que sempre era triste, né? Eu corria para a janela para ver se tinha vento sul, né? E daí, puta, tomara que tenha vento sul, né? E daí não tinha treino, né? E daí, batia vento sul, mas daí quando tava paradinho, assim, não, tem que ir. Porque se tu não fosse, o telefone tocava, né? Se o telefone Ah, tocava, tocava. tocava. O único que não ia era o Tocava. Liquim. O Liquim faltava muito, né? O Liquim faltava muito os treinos das 5h30 da manhã. Tu tá rindo, mas é verdade, né? Ficamos alguma vez na rampa esperando o Liquim, né? O Liquim deve estar aí, tomara, né? Mas ele podia, né? Ele podia. O Mas Liquinho só não tá, mas o alegria. André tá. O André tá. Ah, o André, um abraço pro André aí, tá? Ele sabe o carinho que eu tenho pelo pai dele. Cada vez que a gente cita aqui as histórias do Liquinho é por carinho, né? Por devoção até, né? O Liquinho me acompanhou muito, muito. Aliás, agora a edição mais premiada que eu remei, que foi o Polo Esquife, né? Que a gente ganhou 4 Copas Sul seguidas, a gente ganhou 4 estaduais seguidos, fomos campeão brasileiro da época mesmo, da Copa Brasil, né? Não de Master, fomos campeões brasileiros, né? No Rio de Janeiro. Foi naquele fora esquife, eu, o Liquinho, o Zenilton e o Raimundo, né? Depois só uma vez o Raimundo trocou pelo Carioca, o Raimundo foi pro Riachuelo, daí tomou pau com o Carioca, né? Porque nós ganhamos toda aquele fora esquife. E o Liquinho ganhou muita prova comigo, e eu muita prova com o Liquinho também. Foi muito legal a história. O Liquinho, aliás, eu tenho que agradecer muito, né? O Liquinho prestigiou todos os meus World Twins. Alguns poucos remadores, a Nadine, não sei se está aí do América, que venha me lembrar, sabe? Teve Eu vi o alguns. Rock. O Rock O Rock, tá aí. O Rock Zimmer. o Rock, cara, o Rock é um. Pô, meu Deus, falar do Rock aqui eu capaz de me emocionar, né? Que guri espetacular, né? O Rock, o América, do Road to Me, muito legal, muito legal. Participações do Martinelli, né, cara? O Martinelli tem sido
campeão de participação de todos os Roll Twins, assim, uma coisa de 40, 50 remadores por edição, a maneira como o Martinelli me prestigia nos Roll Twins, o América dentro da sua capacidade. Não sei se o João tá aí, o João do Ilustre, sabe? E vamos falar um pouquinho do Roll Twin, né? Muito legal, acho que é bacana a gente falar do Roll Twin, mas a gente começar a citar nome de pessoas é complicado, né? Porque daqui a pouco, né, a gente acaba deixando alguém especial de fora aí, né? E daí é muito ruim, mas, cara, Rock, um abraço, meu irmão. Você. 100 anos do América, tá? Ou história do remador aí? Tá? Exatamente. 100 anos do América, cara. O ano do centenário do América, bicho. Não podemos. Cara, eu quero muito fazer um Roll Twin esse ano. Quero uma promessa. É uma promessa, não era, ainda temos, né? E homenagear os 100 anos do América, né? E tem muito carinho pelo Ameriquinha. Eu sempre chamo no Roll Twin o Ameriquinha o clube de remo mais simpático do Brasil, né? E não há quem não torça pelo América, né, cara? O América é muito querido, a galera, o índio, né, com uma paixão total. Enfim, a galera do América eu tenho um carinho muito grande. Ô, Maurício, e agora vamos lembrar daquelas histórias engraçadas que a gente Ó, tinha. ah, ah. Não, daquelas públicas, né? Aquelas coisas assim, censurada, né? Já está censurado já. Mas tu lembra de alguma história assim que a gente, sei lá, tu lembra de alguma coisa? Lembro, cara. Tem uma agora que eu gosto muito, né? Que nós estávamos remando. Vamos para falar desse 400 que era top. Nós não dava para sair na lancha sempre, né? E nós estávamos treinando 4 com o patrona proa, né? E quem estava de timoneiro era o Gordon, técnico americano, né? De Gordon de timoneiro, né? E nós íamos numa remada cadenciada, tranquilo, e o Gordon, vamos, lomba de perna, e cai, vamos, e vamos, e vamos, e isso era noitinha, cara, e nesse noite, né, lá no Saco dos Limões, cara. Daqui a pouco, bicho, tu pensa num berro, num americano desesperado e quase virou o nosso 4. Pulou uma tanhota para dentro do compartimento do patrão, e ele não sabia o que tinha acontecido, velho. Por causa que era de noite, assim, entendeu? Ele só viu aquela coisa batendo nele, ele se desesperou. Nós, calma, Gordo, vai virar o 4, vai virar, e se jogou na água, cara. Tá brincando, cara. Olha, bicho, a César e Riso foi muito legal, cara. O forte Patriota, se o Joel, o Liquinho, o Rochão tiverem aí, cara, nós testemunhamos essa foi muito bacana, né? Mas tiveram muitas, cara, histórias do Remo, assim, mas nem todas publicáveis, né, cara, infelizmente. É. Mas essa foi uma, cara. O Gordon tomou uma. Tá, do Gordon também, né? A história, meu pai, né? Com aquele inglês todo, né? Que o Gordon dizia assim, porque o push é ao contrário, né? Era para de popa que o Gordon dizia, Wilson, push, e o pai puxava, era para empurrar, né? Puxa, Wilson! O Gordon era uma pessoa maravilhosa. Cara, tem notícia do Gordon, meu? Queria muito falar com o Gordon. Eu andei pesquisando algumas coisas dele, eu acho que ele publicou um livro até. É vivo, tá bem, certinho. Tá ligado ao Remo ainda? Se não me engano, ele andou treinando a equipe feminina assim. Da Flórida. Uhum. Da Flórida. Mas me parece que ele continua ainda no Remo ainda. Cara, era bom resgatar o Gordon, né, cara? Era bom resgatar o Gordon, né? O Gordon, eu acho, sabe, pro pessoal que tá aí, né? Nós tínhamos, na minha opinião, que ninguém me crucifique, né? Mas assim, ó, toda aquela paixão, a dedicação de uma pessoa que para mim foi um pai, o Sr. José Azevedo, Zé Coco, né? Tem o Jobel no Martinelli, aquela coisa mais arcaica, né? Mais raiz do Remo, o seu Orildo no Riachuelo, né? Cara, e era uma coisa meio, sabe, rude mesmo, né? Raiz. Até quem foi o divisor de águas no nosso Remo, né? Para mim foi o Gordon, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Ele veio com uma... A gente remava 5, 6 quilômetros, ia ali no Saco, dava a volta, né? Ou ia ali na beira-mar e voltava. O Gordon mudou isso, né, cara? O Gordon mudou completamente isso, né? Nós deixamos de remar
5, 6 quilômetros, ir no saco, puxar uma raia e voltar, né? E para começar, tem que treinar de manhã, de tarde, 14, 15 quilômetros por dia, né? Isso mudou completamente, né? Com a chegada do Gordon e a técnica, né? A história do deixa a bunda, né? Passa o braço, né? Lombar e perna, né? Aham. Então, a minha técnica mudou completamente com a chegada do Gordon, né? Eu acho que foi realmente um divisor de águas, né? Alongamento, cara, quando é que se falava de alongamento? Né? Nunca se alongou, daí, pô, tinha que alongar, né? O Joani era duro como um pau, a gente descobriu que o Joani não conseguia botar o pé na mão no joelho, né? Remava muito, mas não tinha alongamento, né? Então o Gordon foi determinante, né, para a evolução do remo de Santa Catarina. Por isso que era bom resgatar esse homem. Muito legal. Aham. Eu acho que ele tinha uma apostila que eu tirei cópia, devia ser quase umas 200 folhas, toda em inglês, óbvio, e eu acho que ela ficou com o meu irmão, o Eduardo, eu acho que ele tem essa apostila com ele. E que mostrava na sequência do remo de ponta os irmãos Langvoigt, né, que treinavam na Alemanha Oriental, treinavam com o outro treinador que foi lá depois do Vujan. Muito E legal. Mas vamos dar mais uma andada para frente aqui. E Legal. eu me lembrei de uma história, de duas histórias, na verdade, Maurício. Hum, E eu estou tentando entender o porquê, mas acho que foi uma véspera de Natal, cara, que nós fomos hum. treinar. No véspera de Natal. E aí, dali, o Roberto Milber estava junto e disseram: não, vamos para Joaquina. Aí fomos para a Praia da Joaquina depois de um treino em plena véspera de Natal. Tu te lembra disso, não? Cara, não lembro. Eu pensei Tu que você ia tinhas falar uma de outra Brasília, coisa. Hã? tu Tinha uma tinhas uma Brasília? Eu Brasília, tinha nós fomos com Brasília. aquela tua Brasília lá para a praia, lá depois de um treino. Aí eu fiquei pensando assim, quem é que vai na véspera de Natal, ao invés de estar em casa, não sei o que, vai treinar? Isso Aí foi em nós treinávamos, 84, né? isso. Cara, nós, Isso foi em nós treinávamos 84. muito. Quanto mais folgado era o dia, mais nós. Hoje eu não entendo, cara. Os clubes de remo fecham no domingo, cara. Alguns clubes Pois parece que é é. isso. Cara, domingo para mim era o principal dia de treino. Aliás, o dia que eu podia dormir um pouquinho mais e treinar mais tarde também, né? Que não treinava às 5h30 da manhã. Cara, Aham. domingo a gente remava longo, né? Porque tinha mais tempo, né? Hoje fecha no Sim. domingo, né? Quanto mais feriado, melhor era, né? Agora eu não entendo algumas coisas de fechar no domingo, clube de remo. Enfim, quem sou eu? Não estou agora lá para avaliar dessa magnitude, mas gostava de. Mas eu pensei que você ia falar de outra história, cara. Você devia estar nesse Deixa eu 8. só dar, deixa eu só dar uns retornos aqui. O Tá. Nino Degola respondeu que a Fabiana foi campeã lá em Bled e o Show. André, na Eslovênia, né? E o André mandou uma resposta que o Carlinhos encontrou com o Gordon nos Estados Unidos. Ah, que legal, cara. Boa. Ah, Então era bom, talvez ele tenha os contatos, né? O Gordon Aham. é uma pessoa Vamos importante ver na se a história gente do remo. consegue, Resgatar. se a, Boa. se a gente Mas consegue. deixa eu falar a história desse 8, cara. Eu acho que você estava nesse 8. Então, quando você falou véspera, eu me lembro que a gente foi treinar, cara, e olha só. Sábado de carnaval. Sábado de carnaval, nós estávamos treinando para a regata de Joinville. Nós saímos para treinar o 8, né, e estávamos voltando, estava ali na altura da Ilha das Vinhas. Cara, estava nesse 8? Que Tá. caiu um vendaval, né? Uma tempestade, que nós estava calor, eu me lembro que eu estava na folga do 8. Cara, o vento e a chuva davam uma chicotada nas tuas costas, e O ali na Ilha pingo, das Vinhas, o Nordeste pega, né? o né? pingo da E nós, chuva era desse tamanho assim. meu Deus, cara, e nós pulamos tudo na água, cara, nunca tinha acontecido isso, nunca. Nunca. Lembra que nós jogamos tudo na água para se proteger da chuvarada que doía nas Aham. costas? E isso foi uma história realmente que me marcou. Tava nesse 8, que legal, então. Pô, esse Eu aí tava. foi. Foi num carnaval, a gente foi treinar. Só que eu fui remar nesse 8 para completar, porque eu era júnior ainda, eu tinha, sei lá, 16 anos nesse 8. Ainda Eu bem que achei tu o não máximo, morreu. né? Remar com o Ainda bem que... Joel, com o Riquinho. Nossa, para mim aquilo ali foi.
Eu? É? Oh, meu Deus, é o Pepe contra o Panga. Ah, Agora estão não, o perguntando Panga... aqui, Ah, estão perguntando quanto tempo que o Gordon treinou, né? Que ele foi treinador. Eu acho que foi uns 6 meses, né? 6 meses. O Gordon veio pelo um convênio na Quanto? década de 80, um convênio com o estado de Virgínia. Santa Catarina era partners, né, do estado de Virgínia, e o meu tio Marco Aurélio era presidente do Aldo Luz, eu acho, né? Aham, E trouxemos o Gordon para ficar na convênio. E o Gordon, parte desses 6 meses, ele ficou hóspede da minha casa lá comigo, né? Precisou um período aí, o Gordon ia lá, né? E a gente jantava sempre no saudoso degrau ali, na descida ali né? Então o Gordon ficou 6 meses, mas que foram 6 meses muito importantes mesmo. Para mim deixou saudade, virou um amigo, realmente. aham. Vamos lá, segue aí, meu amigo, segue aí. Bom, e a outra história que eu ia puxar, que não está no nosso roteiro, Hum, acho que foi no campeonato estadual de 1984, eu acho. O Francisco já era o nosso treinador Chico, Chico. e foi meu primeiro ano de sênior, né? E a gente Uhum. fez uma reunião ali na sala de musculação com todos os atletas para decidir quem é que ia remar o quê, que prova que a gente ia remar. E eu me lembro da questão de liderança, né? Como a gente tinha líderes ali. Me lembro muito de ti articulando, o Joel Cardoso, o Liquinho, o Hugo também, né? Remava com a gente, o Eninho Sônego, o seu Enio Sônego, o Sadi, toda o teu tio, um monte de gente assim participando, cara. E como que foi bacana aquilo que é, foi construído assim uma equipe, né, uma estratégia, porque ganhar um campeonato estadual era uma coisa difícil, né? Muito. Era disputado naquela época, o Riachuelo era muito forte, o Martinelli estava correndo por fora, se estruturando e tal, não tinha tanta gente assim, e a gente conseguiu fazer um mapa legal assim, e tinha toda aquela questão das inscrições, né? Que a gente inscrevia metade da guarnição, e aí dependendo do outro. Era um jogo de xadrez. Era uma coisa, né? Bota o Liquinho, deixa ele de reserva, porque se precisar ele entra no 4 com ou ele entra no dub, né? Porque as provas eram muito próximas uma da outra, não dava tempo de dobrar. As dobras que dava era 200, 400, 4 com, 2 com, ou 2 com e 8, né? Ou double e for, ou dava para remar o skiff e o for, né? Que tinha, acho que era um intervalo de 1 hora, pelo menos. É Tu te lembra verdade. dessa reunião que a gente teve, Maurício? Não, cara, se eu dizer Aí especificamente, tu, não foram tantas, né? Mas não lembro, não. Mas foram tantas. Mas foi para o estadual de 82, para a gente ter tirado o título de Riachuelo, foi esse? não Não, foi nesse, foi 84? no de 84. Ah, Foi 84. no, 84 eu ganhei o 200 e ganhei o Ford Skiff. Ganhei o 200 com o aham. Liquinho. Foi meu título, eu tenho muito orgulho desse título de 200 do estadual. Fomos campeão do estadual, foi campeão do estado, foi meu último estadual que eu corri. Foi o meu último. Mas deixa eu falar uma coisa bacana, antes de você fazer outra pergunta, eu não quero esquecer de falar isso. Você falou das alegrias do remo. Tem uma alegria que eu desfruto muito hoje do remo, né? E eu não vou falar isso em detrimento, porque provavelmente tenho aqui pessoas dos outros clubes. Mas, cara, uma coisa e você sabe que isso não é muito simples, dada a questão da rivalidade, e isso veio por causa do Roll to Win, né? Uma coisa que, para mim, é uma alegria pessoal, o trânsito que eu tenho hoje, né? Com os 4 clubes de remo, sabe? Especialmente aqueles que eu não tenho, digamos, tanto o Riachuelo, quanto o Martinelli, quanto o América, sabem que a minha história é toda ligada ao Luz, né? Minha família toda ao Luz, mas o carinho com que eu sou tratado nesses outros 3 clubes, né?
é uma coisa muito bacana, né? E na época de guria, aquela rivalidade, aquela coisa, a gente via o Martinelli, o Riachuelo e tal. Cara, hoje isso é o processo de amadurecimento, né? Um processo de amadurecimento, mas é uma alegria para mim enorme, cara, sentir